Bom dia, meus amados, que o Senhor esteja presente no coração de vocês. Passamos aqui uma semana especial juntos, foi maravilhoso. De sexta-feira passada até ontem, nós conversamos sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, os acontecimentos, o sofrimento de Jesus, a sua crucificação e a sua ressurreição. E eu quero falar hoje um relato que está lá em Lucas 24, no versículo 25, que diz assim: Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Deixa eu contar para você de onde está saindo esse versículo. A partir do versículo 13, você vai ver que naquele mesmo dia, domingo, da ressurreição de Cristo, 2 discípulos, eles pegam e entram num caminho rumo a Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Já estavam a certa distância. E eles começam a dizer, conversando ali sobre a morte de Jesus. Acredito que naquele diálogo ali tinha, e agora, como que vai ser, E aí quem é que aparece no meio desse diálogo? Jesus. Jesus aparece e pergunta para eles, o que vocês estão conversando aí? O que vocês estão discutindo? O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas a palavra de Deus diz no versículo 16, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E Jesus começa aquela caminhada junto com eles. E eles conversam com Jesus. Olha só, vê se tem cabimento. Lá no versículo 22 ele fala: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele não estava lá, mas que ele estava vivo. E alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Amados, eles tinham ali prova suficiente da ressurreição de Jesus. Eles tinham ouvido o relato das mulheres, que tiveram o relato de um anjo e a comprovação dos discípulos que correram lá e viram, viram o sepulcro vazio. Depois o próprio Jesus conversa com eles e a palavra de Deus diz que Jesus começou a falar com eles desde Moisés e passou por todos os profetas, explicando tudo que constava nas Escrituras a respeito do próprio Jesus. Quanto tempo Jesus passou com eles? Muito tempo. E conversa vai, conversa vem, e a tarde já estava chegando, e aí que eles param em uma casa. E Jesus é convidado a parar e Jesus para também. E ali na hora da comida, eles reconhecem que é Jesus, porque Jesus parte o pão, Jesus dá graças e ali os olhos deles foram abertos. Eu vou dizer para você algo. Os olhos deles estavam fechados por causa de uma grande incredulidade. Deixaram o coração endurecer pela tristeza, deixaram o coração endurecer pela dúvida, como Tomé, que abriu a boca e disse: eu só acredito se eu colocar o dedo na sua mão e o dedo no seu lado, porque ali do lado ele havia sido transpassada uma espada, que saiu água e sangue lá na cruz. Então Tomé abriu a boca para duvidar, mas ele abriu e falou. Esses dois aqui, não. Conversaram,
tomaram café com Jesus, comeram com Jesus, ouviram Jesus falar sobre a vida dele no Antigo Testamento, nos profetas, ouviram que as mulheres declararam não ter visto a tumba cheia, mas estava vazia, né? E ali, quando Jesus parte o pão, dá graças, agradece e parte, eles têm os seus olhos abertos. A incredulidade, ela é um câncer na vida do cristão. A incredulidade, ela começa a entrar a partir de sentimentos de dúvida. Então, se você está caminhando com Jesus, tenha cuidado com as dúvidas. Por isso que eu sempre digo lá na igreja, se não estiver entendendo, pergunta. Se não entendeu, me procura o pastor, mas não leve dúvida, porque a dúvida, ela começa a crescer e ela gera a incredulidade. E aí, quando é que foi que os olhos deles foram abertos? Quando eles sentaram com Jesus, quando eles ouviram Jesus orar, quando eles ouviram a forma que Jesus fazia, quando Jesus fez isso lá naquela última ceia que nós conversamos, quando ele senta com todos os 12 discípulos ali, ele pega o pão e ele levanta ao Pai, ele agradece e ele parte. Isso foi repetido aqui. E então, nesse momento, eles têm os seus olhos abertos. Sabe quando a incredulidade vai embora? Quando nós entramos num período de intimidade com Deus. Quando estamos próximos. Quando começamos a entrar num processo de proximidade. Então, se você está passando por algum período da tua vida em que você está com dificuldade de acreditar no Senhor, porque há tanto tempo eu já tenho pedido, há tanto tempo eu já tenho clamado, ou eu não conheço Ele como deveria conhecer, ou meu coração não foi totalmente entregue ainda, porque ora eu estou aqui, ora eu estou ali, ora eu penso de um jeito, ora eu penso de outro. Se o seu coração está passando por esse processo, o conselho da palavra aqui é: se aproxime de Deus você. Entre para um lugar reservado. Comece a conversar com Ele. Comece a dizer: Jesus, eu quero derramar o meu coração em fé diante do Senhor. E toda dúvida do meu coração, que o Senhor possa vir ao encontro das minhas dúvidas, ao encontro dos meus medos, ao encontro da minha ansiedade, ao encontro dessa dificuldade que eu tenho vivido. Às vezes você está passando por um período, querido, de traição, um período de angústia, de rebeldia, de situações difíceis da tua vida. E ali o seu coração vai duvidando de cadê Deus? Cadê Deus nessa situação? E eu quero dizer para você que Jesus está mais perto de você do que você imagina. Jesus está aí. Ele está aí, porque se você parar para conversar com Ele, você vai sentir, Ele vai se manifestar, você vai ter seus olhos abertos e você começa a fazer isso um dia, no outro dia comece a se aproximar, pega a Bíblia, comece a ler os salmos são hinos, são cânticos de momentos difíceis, de momentos alegres, de momentos de guerra, de momentos de paz, mas são cânticos de adoração a Deus. Então comece a encher o seu coração da palavra. Comece a encher seu coração de uma proximidade, uma amizade com Deus. O Espírito Santo virá, abrirá os seus olhos e você vai ver. E tanto que aqui no versículo 32, perguntaram-lhe um ao outro: não estava queimando em nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Ou seja, um falou para o outro, porque assim que eles reconheceram Jesus, Jesus sumiu.
E eles falaram um para o outro: será que o nosso coração não estava queimando? Enquanto ele falava tanta coisa, enquanto ele caminhava conosco. Então eu quero perguntar para você, enquanto eu estou aqui falando com você, será que o seu coração não está queimando? Uma presença de um Jesus que eu estou falando que está vivo, que é real, que está aí ao seu lado, que basta você ter uma atitude de fé e conversar com Ele e Ele começará a se manifestar a você. A palavra de Deus diz que eles levantaram e imediatamente voltaram para Jerusalém. E ali eles encontraram os outros 11 que estavam reunidos e diziam um para o outro: é verdade, o Senhor ressuscitou. Ele apareceu para Simão, ele apareceu, e ele começou a contar. Eles começaram a contar. Nós sentamos com ele e tudo aquilo que vocês ouviram aqui dessa história, eles estavam ali comentando. Jesus, ele deu provas de que ele ressuscitou. E ele ressuscitou para que hoje você estivesse nessa situação aí que você está, pudesse crer também. Porque a primeira coisa que Jesus disse aqui: como vocês custam a entender e como demoram a crer. Olha a observação de Jesus. Então eu quero dizer para você, não demore mais em crer. Não demore mais em acreditar, em entender os mistérios de Deus, que eles vão ser revelados. Para quem? Para aqueles que o buscarem, para aqueles que se aproximarem. Amém? Então fique aqui essa palavra. Não permita que a dúvida entre em seu coração. Vá para diante do Senhor, Ele te ouve, Ele te vê, Ele está mais próximo de você do que você pode imaginar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor querido, eu coloco a vida dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento na palma das suas mãos. Como ela é importante para o Senhor, como Ele é importante para o Senhor. Quantas pessoas estão me ouvindo agora? Eu sei de pessoas que compartilham com grupos familiares. Senhor amado, quantos estão parando agora para ouvir essa palavra? E cada um deles, o Senhor conhece a situação que está vivendo. Cada um deles, o Senhor sabe se está vivendo um momento de dúvida, de desespero, de eu não aguento mais. Mas o Senhor está dizendo: creia, creia, acredite, porque eu estou aqui. Então, meu Pai, o que eu oro pedindo ao Senhor, fortaleça eles, para que eles tenham a atitude de caminhar em direção ao Senhor, para poder ter esse momento de intimidade. E é no momento de intimidade ali, como aqueles discípulos sentaram à mesa e comeram e conversaram, que eles reconheceram o Senhor. Então, que haja um momento de intimidade restaurado na vida dessa pessoa que me ouve, para que eles possam começar a ouvir o Senhor, começar a sentir a Tua presença, saber que o Senhor está no controle de tudo, que não seja, Senhor Jesus, a incredulidade que vai tomar conta dos nossos corações. Oramos em fé, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Olha, voltamos essa semana normal, então até quarta-feira, assim o Senhor nos permitindo. Fica com Jesus. Tchau, tchau.